Olá, meu nome é Rosineide Cordeiro, eu sou psicóloga no Centro de Convivência do Idoso, ANOSCAR, e oriento a oficina de tarde de debates com os idosos. Depois de algum tempo, né, nós estamos aqui novamente tentando interagir aí com vocês, saber como é que vocês estão, como é que está passando esse período difícil, né, que pelo visto ainda vai se prolongar muito, pelo menos para essa população, e tentando de alguma forma estar junto com vocês, né? Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão família nesse contexto de pandemia, tá? E para isso, então, eu vou passar uns slides e vou tentar ir interagindo com vocês de alguma forma. Vamos ver como é que vai acontecer, tá bom? Com o advento da pandemia do coronavírus, será que as famílias serão as mesmas? Antes de começar a falar sobre o assunto, eu gostaria de propor um exercício aí para vocês. Eu tenho três questões, eu gostaria que vocês refletissem a respeito delas, para a gente poder começar, e que vocês registrassem isso para mim. Pensa agora para a gente ir falando a respeito, mas eu quero que vocês registrem isso. Escrevam em algum lugar e a gente vai ver como faz para chegar até mim. Pode ser se vocês quiserem me mandar um WhatsApp, né? Eu vou disponibilizar o meu celular no final ou a gente faz via CCI e vocês encaminham para mim essas respostas aí, até para um exercício futuro, ok? Então, é assim, pensando no seu contexto familiar, né, diante desse cenário que a gente está vivendo de pandemia, da Covid-19, tenta me responder como eram as relações familiares, sempre pensando na sua família, né, antes da pandemia, como estão durante o período de pandemia e como vocês acham que ficarão no futuro pós-pandemia. Por que que eu quero ouvir um pouco sobre esses questionamentos e comecei com eles, com vocês? É porque de uma hora para outra a vida da gente se transformou, né? Eu acho que na minha geração, né, e talvez na de muitos, seja a primeira vez que a gente esteja passando por um momento ímpar, né, como esse. Então, a pandemia do coronavírus, o Covid-19, com isso a população como um todo, né, ela sofreu um monte de mudanças nas suas rotinas, né, e precisou se adaptar a um novo cenário familiar, né. O que que aconteceu? Ou todo mundo teve que ficar muito próximo, né, com essa imposição do isolamento, ou teve que se afastar, principalmente as pessoas idosas, né? Houve um distanciamento, né? Também por conta dessa situação. Houve, há e haverão muitos impactos causados por essa situação, né, de pandemia. Por exemplo, conviver por mais tempo juntos. O que isso vai implicar, né? Porque antes as pessoas saíam, né, tinham um âmbito familiar, algumas pessoas e tal, e uma parte delas saía para trabalhar, saía para estudar, ficavam um ou outro em casa, né, naquele ambiente, tinha a sua rotina sozinho, aí depois as pessoas iam chegando, mas também iam tendo as suas atividades, e com o convívio
por mais tempo juntos, o que é que tem que acontecer? Tem que ter um reaprendizado, né, em todos os aspectos dessas relações interpessoais, porque os conflitos que existiam antes, eles tendem a amplificar. Por exemplo, um tênis jogado no meio do quarto, antes tinha um significado. Hoje, com todo mundo junto, tem outro, né? Porque as pessoas já estão mais estressadas, né? É bem mais difícil. E é lógico que o exemplo do tênis é o mínimo, mas tem um monte de outras coisas que parecem pequenas num determinado contexto e num outro contexto, como é o que a gente está vivendo agora, ele tem um significado muito maior, né? Então, conviver por mais tempo juntos é um dos impactos. O outro é o distanciamento por completo, né? Porque as pessoas que não estão acostumadas a esse distanciamento, a viver isolado, o que vai acontecer? Vai trazer angústia, vai trazer sofrimento, vai trazer depressão, né? Vai trazer desespero. E é uma questão bem complicada também. Outra coisa, a gente tem que se limitar a um espaço específico, você não pode sair dali, né? Aí você vai estar se privando da sua liberdade, né? Você perde o direito de ir e vir. Você não tem condição, eu quero sair, eu quero ir no shopping. Você não tem o shopping para ir. Agora eles estão voltando, tal, mas não é todo mundo que pode, é um determinado período. Tem a- como você pode entrar, você tem que ficar numa fila, você perdeu a tua liberdade, né? Você está se privando de um monte de coisas. Outra coisa são as suspensões da infraestrutura social, né, que a gente tem. Por exemplo, para os idosos que participam no CCI, estão deixando de ter as atividades que eram, né, prazerosas em grupo e presenciais, onde você podia tocar na pessoa, onde você podia rir, onde você falava com um, com o outro, e agora você está limitado, né? Não é uma, você não deixa de ter esse contato, mas é um contato mais limitado, é um contato virtual. Não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que tem facilidade. E então você deixa de ter essas atividades prazerosas. E isso também traz angústia, né? Traz um sofrimento, traz uma tristeza. Então nós fomos duramente impactados, né? Impactos, eles são enfrentados, nessas situações, elas são enfrentadas de forma diversa, né, pelas gerações. Por exemplo, um jovem de 15, 20, só 25 anos, ele ainda vislumbra muitos anos de vida pela frente, né? E aí esse período, ele parece apenas ser entediante, né? O fato de você não poder sair para balada, não estar com os amigos, né? Ter que ficar sozinhos com os seus, né? Então isso é muito entediante. Então parece que é isso que acontece. Agora, para quem tem, por exemplo, 80 anos, né, um pouco menos, um pouco mais, certamente não conta com tanto tempo, né? É uma realidade, infelizmente é uma realidade. E aí, como que ele sente isso? Ele sente como que sendo furtado, sendo roubado, né, de possibilidades. Por quê? Deixar de comemorar uma data com amigos e familiares, não ir a lugares que ele gosta, né? Não poder estar junto com outras pessoas, em outras atividades, né? São situações sentidas por esse público como se fosse uma última oportunidade que ele não vai ter mais, né? Então é diferente como cada geração enfrenta essa situação. É bom lembrar que manter esse distanciamento, esse isolamento social para a população idosa tem que ter um significado de proteção, né? Não de abandono. E, por outro lado, pensar que a população idosa ela está entre os grupos de riscos, mas ela não é o único grupo de risco, né?
Então, pessoas que, além das pessoas idosas, né, pessoas que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problema cardíaco, de pulmão, diabetes, câncer, enfim, infinitas comorbidades, crianças, né? Mulheres grávidas, todos estes estão no grupo de risco, precisam de um maior cuidado, né? E o idoso está entre, então o idoso não é o único grupo. E por que que eu digo isso? E a gente vai ver um pouquinho aí para frente. Porque logo no início, e muitas pessoas ainda pensam assim, o idoso foi o grupo apontado como sendo o que está fadado a ter a Covid e a morrer por conta dela. Mas não é assim. Todos estamos, né? Em maior ou menor grau. Tratando de idoso, né? Há realidades e realidades, né? Hoje a gente sabe que há idosos que residem sozinhos, né? Então, a imposição do isolamento foi difícil, com certeza, mas de um certo modo eles já tinham essa vivência, né? Há outros idosos que residem só com seus cônjuges, né? E outros que residem com descendentes. É uma vivência cogeracional, né? Vive com bisneto, neto, filho, né? Muita gente. Ainda dentro dessas configurações familiares, né? Há papéis que são assumidos por idosos que coabitam, né? Dentro dessas residências com um monte de gente e que eles fazem o papel de cuidador, né? Independente deles serem idosos e eles precisarem do cuidado, eles fazem o papel de cuidador. Eles cuidam de crianças, eles cuidam de adolescentes, eles cuidam de adultos ou de outros idosos dependentes, né? E nesse contexto que a gente está vivendo agora, as famílias têm lá os pais que trabalham, aí estão em home office, e aí eles precisam de ter um tempo para poder estar trabalhando, porque de uma forma ou de outra é para manter os empregos e tudo mais. E aí, enquanto ele está trabalhando, a solicitação para aquele idoso que está dentro daquela casa é: por favor, cuida aqui da criança, né? Dá um help aí para o adolescente, não deixa eles atrapalharem a gente. E assim vai se configurando, né, a necessidade desse idoso, né, e o papel que ele representa, mas que muitas vezes não como dizer, não é valorizado. A desvalorização que a gente comenta, muitas vezes, em muitos casos, e dentro das famílias, inclusive, né, os idosos sofrem com o ageísmo, né, que são atitudes que as pessoas têm frequentemente com outros em função da idade. Né? Ah, é porque é mais velha, porque velha, tá ficando velha, aquela coisa, né? Outra coisa são os julgamentos e a discriminação, né? Por exemplo, que a gente ouviu muito no início e que foi muito discutido e está com outro olhar agora. Mas no início, o critério de corte para uso de respiradores em UTI era assim: é idoso, tem um monte de comorbidade, então se eu tiver um idoso, tiver um jovem, vai ser o jovem que vai ser atendido, né? Modificou-se isso, não é o critério idade, né? Pode ser o critério idade se com outras questões analisadas, mas o critério idade apenas ele não pode ser um julgamento para escolha nesses casos. Outra coisa é a ridicularização, né, que foi feita com relação ao idoso nesse período.
Eu tenho certeza que muitos que têm acesso aí às redes sociais devem ter ouvido, rido a respeito, mas que lá no fundo é uma coisa discriminatória, né? O caminhão catavelho. Tem aí uma ilustração, né? Olha lá, atenção, passando no seu bairro de dia, de tarde, de noite, o caminhão catavelho, né? É como se fosse a pamonha que estava sendo vendida. Então, são ridicularizações que acabam deixando as pessoas magoadas, né? Chateadas com isso. Outra questão é a vulnerabilidade, né? Essa população ela está mais vulnerável, como a gente tem ouvido falar da violência doméstica, né? Então, essa população está mais vulnerável para abuso, para negligência, né? E esse é um dado que aumentou, né, estatisticamente, e ao final essa estatística será maior com certeza, né, porque agora está sendo computado e mais tarde a gente vai ter a tabulação disso e com certeza, infelizmente, claro, né, é um dado que a gente vai ver ter aumentado muito. Outra coisa é a insegurança econômica, né? Insegurança econômica. Então, o idoso hoje ele é um mantenedor nas famílias. Se ele não for um mantenedor, ele contribui, né? Em boa parte. E, e a falta, né, desse dinheiro, desse fator financeiro, ele acirra conflitos, né? Para quem cuida e para quem é cuidado. Porque a falta do dinheiro ela leva a uma série de outras faltas, né? Então, vai deixando as pessoas estressadas, né, por não conseguir pagar as contas, não conseguir colocar o alimento dentro de casa e é muito complicado, né? Muito complicado. Tudo isso que a gente falou, aliás, que eu falei, né? Porque essa é uma forma nova da gente se comunicar. Então, diante de tudo isso que eu trouxe até agora, é claro, e eu sempre digo isso, que para tudo existem dois lados, né? 50% e 50%. Então, pensando, né, na situação, né, dos idosos, não são só os idosos as vítimas ou os causadores da Covid. A gente vê isso, né? Todo mundo, né? Desde o bebezinho até o ancião, todo mundo está propenso, né? A ser contaminado, a em maior ou menor grau passar mal, precisar de internação, precisar de cuidados fora ou dentro, né, das nossas residências. Então, quer dizer, não é só o idoso. Outra coisa é que eu, pelo menos na minha concepção, eu achei bacana, né? A inserção do uso da tecnologia, né? Porque foi uma forma dos idosos que tem uma grande maioria que é um pouco resistente em aprender, em querer usar, né? Os meios de comunicação e tal. E esse período que a gente está vivendo acabou fazendo com que essas pessoas tivessem que se esforçar um pouco mais, né? E se utilizar da tecnologia para ter uma comunicação com os outros, né? Não apenas por voz, mas em chamadas de vídeo, porque ver o outro é muito importante, né? Você não poder estar junto, não tocar é uma coisa, mas pelo menos quando você vê é bacana, porque você tá percebendo se ele tá bem, se ele não tá, aí é diferente, né? E as redes sociais, enfim. Então, se for bem aproveitado, né, como uma oportunidade nova, vai fazer com que os idosos se aproximem mais das outras gerações, né? Não vai ficar além, aquém, né, daquele jovem que está o tempo todo lá conectado, e você, nesse momento, vai poder, não de igual para igual, porque com certeza eles estão anos-luz à nossa frente,
mas vai ter um, um patamar ali que você vai conseguir chegar, né, próximo. Outra coisa que foi bem legal e que está se mostrando bem bacana é a solidariedade, né? É um dos fatores que tem tido destaque, né? Principalmente na população mais jovem, né? Que olha está olhando para o idoso, né? E para as populações menos favorecidas com um outro olhar, né? Tem aí, às vezes vem o bilhetinho que principalmente em prédios e tudo mais, as pessoas colocavam e se ofereciam, né? Olha, estou aqui, se precisar que vá no mercado, vá numa farmácia, né? A gente não pode estar junto aí, mas se precisar comprar, a gente compra, fica à vontade, pode pedir, meu telefone é esse, aquele. Muitas pessoas que nunca tinham falado com outros, né? Com vizinhos que eram idosos, passaram até essa preocupação, né? Então, esse também foi um outro ponto positivo, né? O outro lado, né, da pandemia. Por isso, né, a gente tem algumas certezas, né? Que esse fenômeno ele vai ficar marcado para a humanidade e na mente de cada um, né? Na mente do idoso, do adulto, do jovem, da criança, né? Da criança pequena, talvez um pouco menos, mas vai ser rememorizado, estudado, com certeza, que vai fazer parte da grade escolar, né? Esse assunto e esse momento. Outra coisa, o normal que a gente entendia não vai ser mais o mesmo, né? A nomenclatura agora é o novo normal, né? Então nós vamos viver um novo normal. Com certeza a gente vai pensar um pouco mais para sair, voltar para casa e entrar dentro de casa como se não houvesse amanhã. Então a gente com certeza vai parar, vai tirar o sapato minimamente, vai lavar a mão, né? Vai ter um outro olhar para as coisas. Vai se cuidar talvez um pouco mais e cuidar do outro, né? Isso que é muito importante. Porque cada vez que a gente está usando a máscara, a gente não está usando a máscara só para a gente está usando também em prol do outro. E, por outro lado, é assim, tudo, né, nos dá oportunidades positivas, né? Então, vamos receber o que a gente tá vivendo hoje como mais uma possibilidade positiva, e não só como coisas negativas. O negativo a gente tira como experiência, né? Mas a gente pode transformar isso na vida da gente. Diante de tudo isso que a gente falou aqui agora, eu finalizo com uma frase do Dr. Wilson Jacó Filho, que ele é um médico geriatra que eu ouvi essa semana, e ele deixou essa frase e me tocou muito, né? Que os piores momentos da humanidade deixaram um legado difícil, mas de alguma maneira eles nos ensinaram o que usaríamos para um tempo futuro. Então, com isso, eu digo que vamos extrair desses momentos atuais as melhores experiências, para que no futuro a gente possa olhar para o que aconteceu na nossa vida e saber que disso tudo a gente conseguiu tirar alguma coisa boa. Tá bom? Um abraço para todo mundo.